Perfeito. Então eu que apresento, né? Eu vou pedir desculpas para vocês porque eu não fiz um PowerPoint, tá? Eu não sou muito bom de PowerPoint, aliás, detesto PowerPoint. Então eu não fiz um PowerPoint, o que eu fiz foi pegar aqui e fazer algumas anotações sobre o texto, e eu vou aproveitar essas anotações e vou falar para vocês naquele estilo de antigamente, que é pegar e apresentar o tópico com base nas anotações. Antes de fazer isso, eu vou dar as referências que eu usei para a gente conversar, tá? O que eu usei para fazer esta apresentação aqui? O que eu usei aqui para fazer esta apresentação aqui para vocês? Eu peguei uma bibliografiazinha básica, que é uma bibliografia que eu tenho já há algum tempo, e que eu usava, na verdade, para dar aula, que eu dei aula sobre esse tópico, esses capítulos específicos aí da mais-valia relativa. Eu dei alguns anos de aula com esses capítulos. Eu tive que inventar um programa de curso para a Faculdade de Economia e Administração lá da PUC, quando eu trabalhava na PUC. E aí, esses capítulos eram os capítulos que eu trabalhava lá com os meus alunos. Então, tem uma bibliografia, digamos assim, básica. Eu não estou achando toda ela aqui agora, mas tem a maior parte. Enfim, tem esse livro aqui do Michel Levy, acho que vocês conhecem, né? Esse livro aqui, uma referência geral, digamos assim, né? Método dialético e teoria política. Esse livro é interessante porque ele refaz nos primeiros, principalmente o primeiro capítulo, ele refaz um pouco a questão da relação do marxismo com a ciência, né? Que é a ideia de objetividade nas ciências sociais. Isso é importante porque a gente vai trabalhar com maquinaria, né? O tópico da máquina que introduz uma objetividade no modo de produção e tal. Vou falar disso um pouco depois. Usei como referência geral também esse livro aqui do BD, que foi lançado pela editora da Unicamp alguns anos atrás também, certo? Especificamente, esse livro aqui é mais como uma referência geral mesmo, porque quando vai tratar da maquinaria, ele não trata do ponto que eu vou apresentar hoje. Ele vai tratar do capítulo, vai tratar das coisas que vão acontecer mais para frente no capítulo. Ele mesmo fala isso. Não vou tratar aqui, eu vou tratar só do. Bom, enfim. Mas é uma leitura, digamos, é uma referência geral, né? Tem alguns pontos aqui que eu acho que eu peguei aqui que são interessantes e tal. Jacques Bidet, Explicação e Reconstrução do Capital. Outra coisa, como referência geral, agora entrando um pouco mais nas coisas específicas, eu vou tentar falar um pouco desse livro aqui, posteriormente, que é esse livro aqui, que é o Benedito Rodrigues Moraes Neto. Esse é um livro que já se tornou, digamos assim, um certo clássico na referência, na bibliografia nacional sobre o debate das forças produtivas, certo? Mas ele tem, na minha singela opinião, ele tem um grande problema. Ele tem um grande problema. E eu vou tentar falar dele depois, tá? Mas é uma referência importante e o Benedito escreveu bastante sobre o tema. Tem vários artigos depois que ele desenvolveu essa tese aqui dele. Na verdade, a tese de doutorado do Benedito, que foi feita na Unicamp sob orientação do Beluso, há muitos anos atrás. Isso aqui tem 40 anos já, esse livro aqui, né? Enfim, é uma referência importante no debate nacional, mas tem seus problemas e, enfim, deixa um pouco isso para depois. Eu usei este livro aqui, que é o livro do Magalini. Esse livro é excepcional, o livro do Magalini, Luta de Classes e Desvalorização do Trabalho.
Esse livro tem traduzido também para o português, já é um livro antigo, da década de 70, mas esse é um livro que é uma referência, eu acho, importante, assim, e me ajudou muito a compreender essa teoria do valor aí, a relação com o trabalho. Tá? O Magalini, ao contrário do Benedito, eu acho que ele coloca a questão nos termos mais corretos, eu diria assim. Tá? Eu diria assim. É, é um livro difícil, eu diria, porque ele vai depois, principalmente a segunda parte, que é sobre progresso técnico, né? É um livro difícil, eu não acho fácil, não, mas é uma referência, eu acho que é importante. Entrando mais especificamente no debate desse capítulo, desse ponto que eu vi, o que me ajudou bastante já naquela época foi este outro livro aqui, que também já é um livro mais conhecido no debate nacional, Daniel Romero, Marx e a Técnica, que na verdade é a dissertação de mestrado do Daniel, quando a gente estudava junto lá na Unicamp em 1990, e lá vai pedrada. O Daniel ele é meu colega de graduação, na verdade. A gente se dava muito bem lá na Unicamp, em 90 e tantos. A gente entrou no mesmo ano, 93. E esse aqui é o mestrado dele, orientado pelo Ricardo Antunes. Esse livro aqui, esse mestrado do Daniel, ele trata especificamente do tema do capítulo da maquinaria, né? E eu acho interessante porque ele reconstrói um pouco o debate do Marx com o Ricardo. Reconstrói um pouco, não, né? Ele recupera toda a discussão do Marx com o Ricardo, da David Ricardo, e ele mostra muito bem como é que o Marx se distancia dessa tradição aqui, David Ricardo. Né? É, e vai especificamente ali com o tema do capítulo. E um outro que eu usei, que eu acho que é interessantíssimo do ponto de vista do que está acontecendo hoje no capitalismo mundial, e lida especificamente com essa questão da produção do valor, da transferência do valor da máquina para o produto, né, é este aqui, Michael Roberts, Marx 200 anos de Marx, né, esse é o título. Esse livro aqui ele é muito interessante por várias razões, inclusive pela reconstrução do debate, da importância do debate marxista para as crises do capitalismo contemporâneo. Ele é um livro que foi publicado em 2018, então ele é bastante recente, ele é pré-pandemia, mas eu acho que o que aconteceu com a pandemia e pós-pandemia só confirma o que esse cara diz aqui. E ele tem uma parte específica no final, assim, né, sobre a crise das máquinas e a inteligência artificial, e o que certas leituras, digamos assim, certas leituras contemporâneas aí da inteligência artificial, progresso técnico, tecnológico, né, certas leituras otimistas desse progresso aí e tal, ele trabalha bem com isso. E eu acho que esse é um ponto importante aqui para entender também por que o livro do Benedito Moraes Neto não é exatamente, tem alguns pontos ali que são complicados e tal. Então, essas foram as referências que eu usei para tratar do capítulo 13 lá do Capital, sobre a maquinaria. Né? Como a gente já sabe, o debate está em torno, ali na maquinaria, sobre a produção da mais-valia relativa, né? E qual é a questão e qual é a diferença da maquinaria relativamente à manufatura, né? E a outros modos mais feudais de cooperação e divisão do trabalho lá, né? Que o Marx identifica lá a produção da maquinaria relativa já lá na origem, lá na cooperação medieval, né? Quando há uma organização do trabalho em função da produção do capital. Bom, não vou retomar isso, vamos aqui direto aqui para a maquinaria. Né? Qual é a questão fundamental ali
que é a da máquina, na a introdução da maquinaria no meio de produção. Só um segundo, um cafezinho. O, é, por onde começar? Né? Marx vai dividir esse capítulo, ele vai dividir esse capítulo em esse primeiro, na verdade, o capítulo é imenso, né? Ele é imenso. Mas essa primeira parte que ficou a meu cabo tem três subdivisões, assim, digamos, mais ou menos claras, né? Em primeiro lugar, é a abordagem do ponto de vista da perspectiva tecnológica. Tá? O que é essa abordagem? Né? Quer dizer, ele vai tentar distinguir ali a máquina da ferramenta. Uma máquina não é uma ferramenta de trabalho, não é qualquer ferramenta que faz o que uma máquina faz. Ao contrário, a máquina, né, quanto mais tecnologia é empregada ali no modo de produção, no momento específico da produção, há muitas outras questões que são decorrentes disso, porque a máquina não é uma ferramenta. Então, em primeiro lugar, é preciso entender o desenvolvimento da maquinaria de uma perspectiva tecnológica ou técnica, simplesmente, né? Falando um vocabulário mais enxuto, eu diria técnica. Né? É, a segunda perspectiva é a perspectiva econômica, digamos assim. O que é que isso implica em termos de transferência do valor? Né? O aumento da mais-valia relativa tem que ser entendido, em primeiro lugar, diretamente relacionado ao menor valor dos valores de uso que a máquina transfere aos produtos. Certo? Esse é um ponto, e esse é o ponto que digamos que os teóricos da economia ressaltam os economistas ressaltam que é digamos, a grande originalidade aí do Marx na teoria econômica. Tem um economista brasileiro do Rio de Janeiro, não lembro agora se ele está na UERJ ou na UFRJ, como é o nome dele, que eu é, dei uma pesquisada rápida para preparar esse seminário aqui também e achei o nome dele no meio das referências. Cassiolato, talvez? Quem? Cassiolato? Não. Deixa eu achar aqui, porque eu acho que eu peguei a tese dele. Na verdade, o orientador dele e ele. Olha, não está aqui, eu não salvei o coisa. Por quê? Ah, não, eu salvei. É o Gustavo Daou Lucas. Tem uma tese na Federal do Rio de Janeiro sobre taxa de lucro, preços de produção e valores trabalho, uma análise crítica. É uma tese bem economista. Ele foi orientando de um cara chamado Franklin Neon Pérez Serrano. Eu não sei se esse cara é um marxista, eu não sei. Mas o que é interessante na tese dele, para quem gosta das coisas mais técnicas e tal, né? É um pessoal ligado àquela ideia de matematização do Marx, que está lá no Piero Sraffa, né? Mas ele recupera uma coisa que eu achei interessante, que não é a crítica do Sraffa ao Marx, mas é a interpretação que o Sraffa faz do Marx, que é uma coisa pouco debatida no Brasil. Para quem gosta, ele tem toda a matematização lá, a álgebra linear e tudo mais, né? Mas o que é interessante também nessa história é que ele recupera algumas
algumas críticas mais antigas ao Marx, principalmente a do Dmitriev, que me pareceu muito interessante nesse contexto, e que eu vou falar daqui a pouco qual é, né? E ele trabalha exatamente com esse ponto, quer dizer, que precisa entender o que é que significa esse ponto do menor valor dos valores de uso. Quer dizer, por que, que aumenta a mais-valia? Por que a máquina, com mais tecnologia, ela aumenta a mais-valia, mas diminui o valor agregado aos valores de uso dos produtos, né? Isso é interessante. E o terceiro ponto, que é o que finaliza essa parte da minha apresentação, são os efeitos sobre o trabalhador, e daí a perspectiva sociológica, digamos assim, né? É a perspectiva sociológica. Então, você tem começo, uma perspectiva tecnológica da análise de Marx, perspectiva econômica e, por fim, a perspectiva sociológica, que é essa questão dos efeitos sobre o trabalhador, que são uma divisão sexual do trabalho, divisão de gênero do trabalho, digamos assim, a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Olha, Yasmin está chegando aí. Tá? Ainda bem que você chegou, Yasmin. A intensificação da jornada de trabalho, desemprego, né? Não é só assim, não são simples, né, as questões, né? A submissão do trabalho subjetivo ao trabalho objetivo, ou seja, o trabalho vivo acaba sendo sujeitado finalmente ao trabalho morto, digamos assim, como se dizia antigamente. Na minha época de graduação era assim que falava: trabalho vivo, trabalho morto, né? E por aí, enfim, né? Tem várias outras consequências aí que eu espero falar daqui a pouco, né? Então, vou começar pelo primeiro ponto, que é a perspectiva tecnológica. O que eu achei interessante, relendo esse capítulo agora do Capital, essa parte do capítulo, é que o Marx, à medida em que ele vai analisar cada uma dessas perspectivas, ele termina a parte do capítulo já encaminhando o questionamento para a próxima perspectiva. Então, quando ele termina de falar da máquina, nessa perspectiva tecnológica, ele já engata a perspectiva econômica. E quando ele termina de falar da transferência do valor, ele já engata os efeitos para o trabalhador. Isso é muito interessante, uma perspectiva, para mim, eu que sou filósofo, digamos assim, né? Ela é muito interessante, a perspectiva, porque ela mostra como a metodologia de construção do conceito pelo Marx, ela é uma metodologia realmente plural, né? Digamos assim, ela do ponto de vista metodológico, o Marx ele é um grande, digamos, ele é um grande heterodoxo. Ele não está nem um pouco preocupado com as divisões rígidas metodológicas. Uma coisa é economia, outra coisa é tecnologia, outra coisa é. Não, as coisas caminham juntas, né? A gente faz as divisões porque elas são didáticas, mas a perspectiva ela tem que ser única, né? Ela tem que ser, se não totalizante, como querem os hegelianos, ela tem que ter uma visão ampla, né? Um horizonte de perspectivas, eles têm que se combinar. É o que se diz hoje, né? Interdisciplinar ou transdisciplinar. Mas isso é muito uma consideração, digamos assim, né, que eu tive agora quando li o texto de novo. E aí, nessa primeira fase aqui, nessa primeira parte, a questão é o que é uma máquina, portanto. E aí, a máquina não é uma ferramenta, como eu falei no começo, né? Ela, na verdade, é uma conjunção de três, digamos, ele fala, né, três mecanismos. Né? Três mecanismos. Basicamente, a máquina da qual Marx está falando, ela é um aparelho, a gente diria hoje, é um objeto composto por um mecanismo motor, um mecanismo transmissor e um mecanismo ferramenta. O que cada um desses mecanismos faz?
O mecanismo motor, ele gera o movimento, ele gera, digamos, a força, ele substitui os bois, ele substitui os escravos, ele substitui a água, por exemplo, né? Você bota lá o motor funcionando, aquele motor ele gera um movimento, e esse movimento é transmitido à, à parte da ferramenta especificamente por um mecanismo transmissor, né? Esse mecanismo transmissor ele tem que substituir, ele tem que transmitir o movimento gerado pelo motor para a ferramenta. E a ferramenta substitui, na verdade, digamos, a mão do operário, digamos assim, né? Fazendo aqui uma analogia bastante prosaica, né? Sem grandes pretensões teóricas. Substitui muito mais do que a mão, mas, digamos assim, ele substitui a mão porque é o que faz o movimento específico acontecer, né? Então, com isso, a maquinaria ela não é uma mera ferramenta, ela, na verdade, ela se livra completamente das limitações que as ferramentas tinham, porque eram operadas por seres humanos. Se você tem uma máquina que gera força, gera movimento, transmite esse movimento a uma ferramenta específica e não depende disso, nem da água, nem de escravos e nem da tração animal, você se libertou completamente das limitações, entre aspas, subjetivas que o trabalho tinha, por exemplo, numa manufatura ou no sistema de cooperação do trabalho manual medieval, né? Aquilo que o Aristóteles escrevia lá na política em 500 anos antes de Cristo, sei lá quantos anos antes de Cristo, antes da Era Comum, né? O Aristóteles tem uma passagem lá na política que ele fala: se as máquinas, quer dizer, se houvessem lançadeiras que tecessem os fios por si mesmas, agulhas, né, lançadeiras que separassem os fios por si mesmas, né? Se os bois não precisassem de comida nem de água, estaria resolvido o problema humano. Quer dizer, se não precisasse haver esforço natural, orgânico, para produzir e trabalhar, não haveria por que ter escravos mais, diz o Aristóteles lá na política, né? Esse é o problema. Será que isso acontece no capitalismo? Bom, que há uma libertação das limitações orgânicas e subjetivas do trabalho, isso não há dúvida. Se isso vai significar o fim da escravidão, ou são outros 500, né? São outros 500. Quais são as limitações, digamos, orgânicas, humanas, subjetivas, as limitações do trabalho vivo que a maquinaria possibilita superar? Não é apenas a força física, né? Mas é também, digamos, a qualidade na realização das tarefas. Você consegue maior rapidez, você consegue uma maior precisão na execução das tarefas e etc., né? Todas as tarefas relacionadas a isso, né? E aí é interessante uma comparação, né? Se você pegar uma fábrica de relógios, o exemplo, né? A fábrica de relógios Cuco, né? Do que depende uma fábrica de relógios Cuco? A fábrica de relógios Cuco é uma manufatura heterogênea, nos termos marxistas, né? Nem todos os trabalhadores trabalham nas mesmas fases do trabalho simultaneamente, né? É diferente de uma fábrica de papel. Por exemplo, todo mundo vai lá, pega a matéria-prima, todo mundo vai lá, leva a matéria-prima para. Não, a fábrica de relógio Cuco, você tem certos trabalhadores que trabalham na recepção da matéria-prima,
no preparo dessa matéria-prima, outros trabalhadores trabalham na fase, né, de transformação dessa matéria-prima em material já mais, né, quer dizer, mais artesanal, mais direto nas peças, uns com a madeira, outros com ferro, outros com sei lá, né? Então, a fábrica de relógio de Cooks, ela depende, é uma manufatura heterogênea, mas ela ainda depende da habilidade dos artesãos. Há certas peças que só um artesão muito habilidoso, né, pode realizar, né? Agora, uma fábrica de relógios da Casio, por exemplo, né, lá no Japão, hoje, no século XXI, ela depende muito menos de fatores subjetivos como a habilidade manual dos artesãos. Na verdade, os fatores mais determinantes para uma loja, para uma fábrica de relógios da Cássio, são fatores objetivos, como o Marx fala lá, né? Ele não era a fábrica da Cássio que ele tinha em mente, mas a quantidade, o tamanho e a velocidade das máquinas. São fatores que não são fatores subjetivos, são fatores objetivos, no sentido de serem fatores técnicos, né? Quando as máquinas trabalharem sem parar, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e a automação da linha de produção for total, aí estará realizado, talvez não o sonho de Aristóteles, mas o sonho do capitalista. Não dependo da força de trabalho humana para trabalhar, né? Dependo apenas da quantidade, do tamanho, da velocidade das minhas máquinas, dos meios de produção. Será? Bom, essa é uma questão, né? Essa é uma questão, né? Quer dizer, então o Marx pensa, né, que o desenvolvimento tecnológico ele tende a uma situação em que são máquinas produzindo máquinas, em que a automação do trabalho ela vai ser tal que a cooperação passa a ser uma necessidade objetiva da interação entre as máquinas, né? As máquinas ligadas, você vai precisar de alguém para ir lá e ligar a tomada, né? No máximo, digamos assim, né? E talvez nem isso, né? E aí, no momento em que a cooperação se torna uma necessidade técnica, né, uma necessidade do próprio modo de funcionamento da maquinaria, aí não é mais uma máquina, é um sistema de máquinas, é uma maquinaria, né, sei lá, uma mecanização, uma automação total do trabalho. O trabalhador, nesse momento, ele passa a ser uma condição material como qualquer outra, ele passa a ser uma peça, ele não está ali para, digamos assim, dar vida ao trabalho, mas apenas como um apêndice da máquina, né? Nesse momento, será que o sonho do capitalista, não o de Aristóteles, que é o que vai aliviar o trabalho humano, né? Mas o do capitalista moderno ou contemporâneo, falem como quiser, né? Será que esse sonho ele vai ser realizado? Será que o trabalho vivo vai ser uma condição existente, pré-existente, a ser apropriada como qualquer outra? Né? E aí é a segunda parte, a segunda consideração sobre a transferência de valor da máquina para o produto, né? O sonho do capitalismo seria realizado se, com um sistema de maquinaria totalmente automatizado, objetivo, né, técnico, máquinas que produzem outras máquinas, né, a produção totalmente automatizada, se isso significasse uma transferência absoluta de mais-valia para o produto, de modo que o capitalismo poderia se apropriar de tudo que é produzido, na verdade, ou quase tudo, né? Tendencialmente 100%, mais-valia 100% absoluta. Imagina, que sensacional para o capitalista. Bom, mas como é que a máquina é usada no capitalismo, né? Então, assim, na cooperação e na manufatura, o aumento da produtividade ela é uma função do trabalho social, de modo que o capitalista se apropria, digamos, gratuitamente disso, né?
mas ela é produzida pela divisão do trabalho, pela cooperação, pelo trabalho social, trabalho coletivo. E há uma influência do trabalhador ali na produção do valor, né? Se você pensar numa greve dos trabalhadores, né? Quer dizer, qual é a saída do patrão? A saída do patrão é lockout. Isso qualquer um aí sabe disso. Hoje em dia, por exemplo, na indústria açucareira ou na indústria produção de álcool, nas usinas de produção de álcool, lá, os usineiros lá do Nordeste, sei lá. É isso, quando os trabalhadores fazem greve, lockout, quer dizer, vedar o acesso do trabalhador ao chão da fábrica e, portanto, às máquinas né, enfim. Mas na maquinaria não é bem assim, porque o valor da máquina ele é transferido aos produtos, e isso é muito claro no capítulo lá do capítulo 13. E qualquer leitura atenta do capítulo, se vocês leram o capítulo antes, ou se forem ler depois, vocês vão ver, o Marx é muito claro lá. O valor que a máquina transfere aos produtos é um valor que é só durante o tempo de vida econômica da máquina, o que é diferente da sua depreciação, do seu tempo de vida física. Né? Quer dizer, então, a produtividade da máquina ela é proporcional à quantidade, à força de trabalho que ela produz. Mas não é o valor total do produto, é só relativo ao ao valor de trabalho necessário para o trabalhador pagar o seu próprio salário. Quer dizer, essa é que é a jogada. A máquina ela tem que transferir mais do que o que foi consumido para ser fabricada, né? Mas quanto é que ela vale, então? Aí é que o uso capitalista da máquina entra em questão. A máquina substitui, ela não é feita para liberar trabalho humano, para libertar o trabalhador do ônus do trabalho, mas para fazer justamente com que o trabalho humano, o trabalho vivo, ele renda mais. Então, o trabalhador ele trabalha menos tempo do que o necessário para pagar o seu próprio trabalho, mas quando ele cumpre esse tempo, ele não para de trabalhar. Ele continua trabalhando. Certo? Esse é o ponto fundamental que os otimistas da tecnologia até hoje negligenciam. Alguns por puro desconhecimento e ignorância, outros por ingenuidade, outros por entenderem muito bem esse processo e não admitirem, porque, afinal de contas, são capitalistas. Né? Então, a questão aqui é a seguinte: quanto vale a máquina em vista da quantidade de força de trabalho que ela substitui? O uso capitalista das máquinas ganha sentido porque ele não é liberador de trabalho vivo. Esse uso capitalista das máquinas, na verdade, ele é limitado. Poderia usar muito mais tecnologia e muito mais máquinas se o objetivo fosse liberar o trabalho humano. Mas o objetivo não é. O objetivo é produzir mais-valia. Então, a máquina. O Henrique chegou. Bom dia, Henrique. Junte-se a Bom nós dia, outros. Cassiano. Bom Bom dia. dia, todo mundo. Obrigado Desculpa por pelo ter vindo. barulho, eu E aí, tô Henrique? caminhando de volta para casa. Não, relaxa, tá tudo bem. Estamos caminhando para o abismo, mas estamos felizes. Fique tranquilo. Vamos lá. Então, vejam só. Qual que é a questão aqui, né? O uso é limitado porque visa aumentar a taxa de mais-valia relativa, né? O que seria diferente numa sociedade em que a produção seria
socializada, né? O socialismo ou o comunismo, enfim, né? Não teria essa limitação. Você usaria muito mais a tecnologia. Isso é um ponto fundamental, né? Não existe marxismo clássico, não existe Marx, teoria marxiana, se vocês quiserem, sem tecnologia e conhecimento científico. É bom lembrar, em tempos obscurantistas, né? A questão é como é que essa tecnologia, como é que esse conhecimento ele é incorporado na linha de produção, né? Com qual finalidade? O que é também uma questão importantíssima, porque na história da filosofia ocidental, esse é sempre o ponto na grande tradição racionalista, digamos assim, como ela é conhecida, da filosofia ocidental. Está lá no Platão, está lá no Aristóteles. Qual é a finalidade e como agregar melhor os meios em função das finalidades políticas do conhecimento, né? Então, qual é a leitura do Marx? A leitura do Marx é que o emprego da tecnologia ele é muito menor do que poderia ser. As máquinas trabalham 24 horas por dia para produzir mais-valia relativa, mas poderiam trabalhar muito mais e poderiam realizar muito mais tarefas e poderiam ser muito mais bem utilizadas e quantitativamente também mais utilizadas, não é só qualitativamente, mas quantitativamente mais utilizadas, se o objetivo não fosse produzir mais-valia. Por quê? Porque quanto mais o barateamento dos produtos, consequentemente, poderia ser muito maior, né? Enfim, etc. Mas quanto mais tecnologia é empregada em um aspecto produtivo, quer dizer, em uma linha de produção, quer dizer, a tecnologia no capitalismo ela fica restrita a certos tipos de produção e a certas linhas de produção, não é? Você não encontra a tecnologia empregada de maneira uniforme em todos os setores da sociedade, em todas as indústrias possíveis, mas apenas em algumas. O que isso significa? Isso significa que a expropriação da força de trabalho em outras linhas de produção, ela se intensifica, ela é muito maior. Então, um exemplo que a gente pode dar hoje para entender o que o Marx está dizendo é o exemplo da inteligência artificial aplicada nessas plataformas de consumo. Então, por exemplo, se você vê aí a internet, a rede de comunicação mundial, a inteligência artificial aí aplicada no chat GPT, eu vou dar um exemplo aqui básico, no iFood, né? Não fosse a tecnologia de comunicação e alguns algoritmos de inteligência artificial, uma plataforma como o iFood hoje não funcionaria. Isso implica uma superexploração da força de trabalho. Você vê os caras de bicicleta subindo na bicicleta com uma mochila imensa nas costas para fazer entrega de supermercado de comida. Quer dizer, então, não é o aumento da tecnologia que libera, ao contrário, o uso direcionado da tecnologia em certos setores, em certas fases da produção, entendida a produção como processo geral, produção, consumo, distribuição, troca, né? Circulação, ele aumenta a expropriação da força de trabalho exponencialmente em outros setores, porque para aumentar, para se equiparar a taxa de lucro, você tem que aumentar a exploração da força de trabalho. Isso leva imediatamente ao terceiro ponto do capítulo, com o qual vou finalizar aqui, para vocês não ficarem muito de saco cheio da minha apresentação, que é as consequências, né, os efeitos, as consequências sociológicas sobre o trabalhador, né? Então, para produzir mais-valia, a gente já sabe, é preciso força de trabalho humano, força de trabalho humano, ou seja, força de trabalho abstrata, força de trabalho criativa. Né? Com a mecanização,
da produção, o que acontece? Né? O que se torna, por exemplo, uma família de trabalhadores? Né? O Marx vai dizer o seguinte: a primeira grande consequência é a exploração do trabalho de mulheres e crianças, onde antes havia apenas a exploração do homem. Né? Então, naquele modelo europeu tradicional, o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Bom, isso no mundo encantado dos contos de fada, atualmente contos evangélicos, bíblicos, né? Só no mundo encantado da Bíblia evangélica que isso existe, né? Família tradicional até a página 2, porque o tempo de trabalho à disposição do capital, que se torna disponível para o próprio capital, aumenta muito, aumenta assim, com o uso, quanto mais tecnologia, muito mais tempo de trabalho disponível para a apropriação do capital. Então, o que acontece? Intensifica-se a exploração e a submissão do trabalhador à máquina, que agora dita o ritmo do trabalho. Você não vai parar uma linha de produção da, sei lá, Ford Motor Company. Não, você tem que integrar as pessoas a esse tempo e a essa linha de produção. Você não vai fazer xixi no banheiro, você vai botar um pinico ali embaixo da pessoa para ela fazer xixi ali mesmo. Que é o que acontece em qualquer linha de produção. Aqui no Brasil acontece em qualquer lugar, acontece. Na China, então, não vou nem falar o que deve acontecer. Ninguém sabe direito. Então, você imagina, de um Bom Retiro é assim, você imagina em outros lugares. Então, a fábrica ela se torna, né, digamos, um microcosmo do Estado capitalista. E a ciência, a natureza, o trabalho ocioso, digamos, né, entre aspas, disponível a ser apropriado, né, eles se tornam fatores que se opõem ao próprio trabalhador, à própria pessoa humana. Tornam-se forças de trabalho morto que dominam o trabalho vivo. Né? Então, as condições de trabalho é que empregam o trabalhador, e não vice-versa. Não é o trabalhador que emprega certas condições, certos fatores do trabalho que usa. Não, o trabalhador é usado pelas condições objetivas do trabalho. Né? Essa é a principal consequência social que se traduz aí, então, em uma divisão sexual do trabalho, a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, uma intensificação da jornada de trabalho, maior desemprego, e com isso, depois é o que vai aparecer lá no final do capítulo, né, a criação do exército industrial de reserva, quer dizer, um contingente de pessoas desempregadas que podem ser incorporadas na produção da maneira como o capital determinar, ou como o capitalista quiser, né? E aí é o germe, está em germe nesse movimento de introdução da tecnologia na linha de produção, começa a aparecer, então, com mais clareza, o que o Marx achava que era a grande contradição do capitalismo e que possibilitaria a sua própria superação. Para não terminar, né, para não ficar assim com uma visão muito pessimista da coisa, mas tentar entender onde é que é possível aí uma sobrevivência do trabalho vivo, uma vitória do trabalho vivo, é justamente aí, porque tem uma questão, né? Sem gente, sem pessoa humana, sem trabalho vivo, sem trabalhadores trabalhando, não há mais-valia. Agora, quanto mais-valia, menos gente. Quer dizer, as máquinas é que produzem essa situação, porque diminuem o tempo de trabalho necessário para
o pagamento do salário, né, para o trabalhador sobreviver, e aumentam a quantidade de tempo, o que se chama de mais trabalho nas traduções mais recentes, ou o que se chamava antigamente de sobretrabalho, que é o tempo que o trabalhador trabalha para gerar mais-valia, né? Só que daí a máquina também produz desemprego, que desloca a força de trabalho. O que antes milhares de pessoas faziam, hoje uma, duas fazem, né? O que antes você precisava, hoje com a inteligência artificial nos bancos, é assim, o que você precisava antes de 400 estatísticos e 300 economistas para fazer, qualquer software faz em meia hora. Modelos matemáticos, isso aí, hoje em dia, você não precisa mais de 500 engenheiros para resolver né? A construção de Brasília é um exemplo que eu dava nas aulas. O Oscar Niemeyer, quando queria achar aquela tangente da esfera do Congresso Nacional, tem uma tangente, né, que faz com que aquela esfera fique assim, né? Ele demorou meses o escritório dele para fazer, trabalhando com um engenheiro ultra matemático e tal. O engenheiro, um dia, 3 horas da manhã, ligou na casa do Niemeyer e falou assim: achei a tangente. Hoje em dia, qualquer AutoCAD faz isso em 5 minutos, né? Então, tem uma contradição aí, né, gente? Quer dizer, quanto mais valia, mais gente. Mas se você não tiver gente no processo, você não tem mais valia. Então, a mecanização absoluta ela é uma utopia capitalista impossível de ser realizada, e que quanto mais o sistema de automação for implementado, mais ele vai levar à sua própria contradição. Essa é a leitura marxista ou marxiana, se vocês quiserem, né? Então, a maquinaria ela é uma apropriação de sobretrabalho ou de mais trabalho, né? Como se diz hoje, né? Trabalha mais. Ela diminui o tempo de trabalho necessário para que o trabalhador consiga pagar o seu próprio trabalho e sobreviver, né? Reproduzir a sua própria capacidade de trabalho, né? E, ao mesmo tempo que acumula, aumenta o tempo da jornada de trabalho em que o trabalhador trabalha para o capitalista, né? Que é o sobretrabalho, ou seja, a parte não retribuída do seu próprio trabalho, o seu tempo de é, é, mais trabalho ou sobretrabalho, né? Isso é o que articula a mais-valia relativa com a mais-valia absoluta, no caso aí desse final desse capítulo, né? E, portanto, você tem todas essas consequências nefastas sociológicas aí sobre o trabalhador, incorporação de mulheres e crianças, intensificação, o trabalho ele não fica mais leve, ao contrário, ele fica mais pesado para o trabalhador em muitos sentidos, né? Seja somente pelo fato de que ele trabalha mais tempo e em função do ritmo das máquinas, né? Um exemplo que todos os meus alunos conhecem é que depois que inventaram o WhatsApp, não existe mais 8 horas de trabalho, não existe mais jornada, né? Essas demandas, né? Quer dizer, a gente sabe que esse celular aqui é uma coleirinha, né? Isso aqui. Então, enfim. E daí, enfim, sei lá. É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Acho que o fundamental, eu acho que desse capítulo é isso aí, tá? O fundamental desse capítulo é isso aí. Vou terminar com uma última questão, que é esta, que é a seguinte: esse sonho de uma automação completa, ela já foi aventada, por exemplo, falei no começo que ia falar, né? Vou falar. É o Dmitriev, né? Que é um cara que escreve lá. São as tentativas de recuperar a teoria clássica do valor, que voltam a pelo menos John Locke, né? Passam pelo Adam Smith, chegam no Ricardo, né? De solucionar essa ideia da transformação aí do valor trabalho em preço, como dizem
os, os neoliberais hoje e tal, enfim. Mas o Dmitriev que tinha essa crítica, né, ao Marx, lá em 1898, o nome do livro do Dmitriev, deixa eu ver aqui para não falar besteira, Ensaios Econômicos sobre o Valor, a Competição e a Utilidade. Né? Isso aí é do começo do século, final do século XIX para o século XX. Quer dizer, se você tiver uma produção totalmente automatizada, pronto, acabou o problema. O trabalho humano fica liberado e as máquinas produzem por si mesmas e tal. Eu falei, pois é, mas não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. O que a máquina transfere ao produto é apenas o seu valor de uso. É uma parte do seu valor de uso. Para que tenha geração de valor trabalho, é preciso ter exploração da força de trabalho vivo. Caso contrário, não acontecerá. Por isso que o Marx começa esse capítulo com a citação do John Stuart Mill, né? Em lugar nenhum, o aumento da automação na produção aliviou a fadiga dos trabalhadores, né? A fadiga do ser humano que trabalha, né? Não do ser humano em geral, né? Do ser humano que trabalha. Tem alguns que não trabalham. É isso aí. Obrigado, gente. A palavra aberta aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a sistematicidade aqui da coisa, mas acho que o essencial do capítulo foi, falei aí. Acho que a Yasmin levantou a mão aí para nós. Yasmin, fala, Fia. Obrigado por ter vindo. É contigo agora. Levanta aí a mão e fala. Bem? Não, não estamos ouvindo. Quer escrever a pergunta? Ela disse que ela vai pegar o fone dela. Alguém mais pode falar, se quiser. Ela passou a palavra. Alguém mais? Tinha outra pessoa com a mão levantada? Não, né? Cassiano, obrigado pela apresentação. Achei que foi muito boa. Assim, organizou muito bem. Eu acho que a parte, assim, né? Assim, essas três dimensões, o jeito que se apresentou, acho que foi muito útil. É, Oi, assim, dá eu para acho- ouvir? agora dá. Opa, Pode falar, desculpa. depois eu falo. Beleza. Um monte de problemas técnicos hoje. A câmera também não abriu, enfim. A maquinaria, né? Às vezes não funciona. Enfim. Então, eu tava falando que eu também achei super interessante, assim, muito boa a apresentação. Mas assim, eu tenho duas questões que nem não é de hoje, assim, que eu fico tentando entender, assim, em relação à teoria do Marx sobre isso. Uma é que eu não entra na minha cabeça realmente, assim, como que é sustentável o argumento de que a máquina não produz valor. Porque a questão, né, se a questão é a teoria do valor-trabalho, é o trabalho que produz valor, e o trabalho é definido pelo Marx como metabolismo com a natureza, como transformação dos insumos, né, dos materiais naturais em mercadoria. Eu não entendo como que a gente pode dizer que a máquina não faz isso. A máquina transforma insumos em mercadorias. E aí, para mim, não fica. É difícil de entender isso, não consigo pegar o conceito assim. O que fica parecendo para mim em relação à maquinaria é que quando o trabalhador é retirado da linha de produção, o que se perde é um mercado consumidor. Você vai vender mercadoria para quem?
como é que vai circular a mercadoria? A máquina não vai comprar nada, a máquina não precisa comprar nada. Enfim, quem vai consumir são as pessoas, para elas viverem, para elas, aí é uma questão de, enfim, né, da reprodução social, né? E aí fica, a questão seria mais essa, então, na verdade, o capital precisa, isso, enfim, né, junto com a indústria, você tem a criação de mercados consumidores, né? O capital precisa de consumidores e não de trabalhadores, na verdade. Para se manter com a automação, você vai tendo cada vez mais essa questão, assim, de que você precisa do consumo, né? E menos do trabalho humano, do trabalho vivo. Você precisa do consumo vivo, enfim. E aí, para mim, isso fica a teoria do valor trabalho, no sentido de que só o trabalho humano produz valor, fica bem fragilizada. Eu não consigo, assim, é uma grande dúvida. Para mim, não faz sentido dizer que a máquina não produz valor, se a definição é essa, né? Transformar os insumos em mercadoria, a máquina faz isso. E quanto maior a automação, justamente, né? Se você automatizar toda a linha de produção, se a máquina puder ir lá na floresta buscar a madeira e trazer para a fábrica, enfim, quanto maior a cadeia produtiva, quanto mais a cadeia produtiva for mecanizada, mais você se aproxima dessa definição de trabalho, de transformar a natureza, né, em mercadoria e dispensar o humano. Só que aí onde que fica a parte complicada é que você não vai vender para quem? Se ninguém tem trabalho, se as pessoas são desempregadas, elas não têm dinheiro, ninguém vai pagar pelas mercadorias, acabou, né? Também não, enfim, seria mais essa questão. Só que aí tem, enfim, né? Tipo, fica a questão como é que fica a teoria do valor do trabalho quando o trabalhador, na verdade, virou consumidor, né? Essa é a necessidade do capital, é a do consumo, não do trabalho. Seria essa a primeira questão. E a outra, que é um negócio também que eu estou tentando entender faz um tempo, esses dias eu estava revendo aí uns vídeos no YouTube, enfim, sobre também a produção de valor. Hoje em dia, o que que é o dinheiro? Né? Acho que vocês são. Tem gente da economia, né, aqui, não lembro quem que é, vocês devem saber melhor. Mas hoje em dia o dinheiro é assim, o cara lá no banco, né, o bancário, você chega lá e pede um empréstimo, alguma coisa assim, esse dinheiro ele não existe em lugar nenhum. O cara vai lá e literalmente ele cria dinheiro do nada, que um bagulho que chama banking, né? Vocês devem conhecer melhor do que eu. Banking é isso, o cara vai lá, digita lá uns bagulho no computador e cria dinheiro que não existia, do nada. Né? Tipo, isso é consequência lá do fim do lastro ouro, e aí, justamente, né? Uma questão é o fim do lastro ouro, e a outra questão é a automação do sistema bancário, com a internet, com os computadores, etc. O dinheiro não tem absolutamente nenhuma materialidade. É só um monte de número nos computadores. Né? E por isso, inclusive, tem uma questão econômica bem grave, que é a decalagem, né? A defasagem entre é, o, o dinheiro existente circulando no mundo e a produção real. Né, especialmente com a finança, etc., os caras ficam lá criando dinheiro que não tem nenhum lastro. Lastro em absolutamente nada. Né? O laço do dinheiro é a dívida. E não mais o ouro, nem mais a mercadoria nenhuma, não, nada. É um bagulho completamente virtualizado que não tem nenhuma materialidade. E aí, essa é a minha segunda questão, porque nesse caso, literalmente, um computador, ele literalmente cria dinheiro do nada. Do nada. Né? Então, acho que seriam essas duas questões que são essenciais, assim, né? E lógico, né? Enfim, eu acho que é impressionante como o que o Marx fala ressoa, né? Parece bastante atual, assim, mas ao mesmo tempo a gente chegou num ponto, né, de desenvolvimento das coisas que também fica difícil de entender como atualizar essas noções do Marx. Não sei se eu estou, tipo assim, também extrapolando demais aí o texto, a gente está só fazendo uma primeira leitura desse capítulo, mas são questões que, se vocês quiserem, a gente pode, enfim, ir discutindo ao longo das reuniões também. Valeu, era isso. Você quer responder, Cassiano?
que falo, bom, quanto à primeira pergunta, eu posso falar alguma coisa. Quanto à segunda, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar. Mas eu acho assim, Yasmin, pelo que você falou, tem uma questão aí que o Marx, eu acho que eu não retomei desde o começo, né? Claro. Mas eu acho que a questão aqui é a seguinte: tem várias coisas que eu anotei aqui, poderia ser faladas. Eu acho que para quem é filósofo, tem uma questão aí interessante da leitura do Marx no Hegel, tem as categorias hegelianas que eu acho que operam aí no texto, é, é, com relação à submissão do trabalhador à máquina, né? Mas tem uma questão aí. A máquina-ferramenta, independentemente da origem histórica do Exército em Reserva, ou mesmo da forma de cooperação do trabalho lá na Idade Média, independentemente dessa leitura histórica, a máquina-ferramenta ela representa uma autonomização dos instrumentos de trabalho frente ao trabalhador. Nesse sentido, eu acho que a tua pergunta ela faz sentido porque ela coloca em questão a relação entre valor de uso e valor de troca. No capitalismo, não existe um sem o outro. Na teoria marxista, é impossível ter valor de uso sem valor de troca e vice-versa, né? O que é que a máquina transfere para o produto? Se as máquinas pudessem criar valor, eu acho que assim, na teoria do Marx, eu acho que essa que é a questão. Se as máquinas pudessem criar valor, eu anotei aqui o seguinte: esse valor seria o valor de uso e não o valor como o resultado do valor do trabalho humano abstrato. Essa que eu acho que é a questão. Acontece que se as máquinas podem criar valor, então uma série de outras coisas também pode criar valor. Um boi pode criar valor. Uma queda d'água também cria valor. Certo? Essa que é a questão. Porque o que a máquina faz? Começando lá do começo, a máquina, ela, em primeiro lugar, ela combina três mecanismos. Um mecanismo que gera o movimento, um mecanismo que transmite o movimento e um mecanismo que executa o movimento. Onde é que está a criação de valor aí nesse caso? Qual dos mecanismos ou é a combinação deles que cria o valor? Então, tanto faz se você ter uma máquina ou ter lá uma mina d'água movida a cachoeira, né? Mas não é assim. Não é assim. A máquina ela não transmite totalmente o seu valor de uso para o produto final. Ela não transmite totalmente esse valor de uso para o produto final. Ela transmite uma parte do valor de uso. Não transmite o valor de troca também. A questão é medir a quantidade de trabalho socialmente necessária para uma certa produção acontecer e aí substituir essa quantidade de trabalho socialmente necessária por outros meios que não sejam o trabalho humano. E aí você tem um cálculo do valor transmitido à produção. Esse acho que é o ponto da teoria marxista. Porque daí você tem uma questão que é a seguinte: no Marx, pode ser que o Marx esteja errado, não sei, não sou economista para falar disso. Mas o que eu acho que é um exemplo que eu li aqui, não lembro se foi o Magalini que deu, ou se foi outra pessoa, não lembro agora. Mas se você pegar, por exemplo,
uma linha de produção em que 90% seja automatizada e 10% dependa do trabalho vivo, troca a coisa. 90% de trabalho vivo e 10% de automatizado. Se a máquina pudesse criar valor, então 90% de máquinas e 10% de trabalhadores valeria a mesma coisa, produziria a mesma coisa que 10% de máquina e 90% de trabalho. Só que não é assim, né? 90% de máquinas não criam mais valor do que 10%. 90% de máquinas e 10% de trabalho humano criam muito menos valor. Muito menos valor. Essa que porque o Marx está pensando em termos de quanto é que é necessário substituir do trabalho social para gerar mais valia. Quer dizer, o quanto do tempo de funcionamento das máquinas garante que você libere trabalho humano, né? E o quanto essas máquinas são utilizadas efetivamente para liberar trabalho humano e quanto que o capitalista se apropria disso e não deixa que o trabalho humano se libere. Então, acho que assim é a crítica do Dmitriev, né? Que é confundir um pouco, eu acho que a natureza, digamos, dupla do valor de uso, que são as coisas, os serviços, que as pessoas usam, e o valor de troca, que é o valor medido em termos de tempo de trabalho e necessário para a reprodução do processo produtivo. Apropriado do trabalho humano pelo capitalista, enfim, em função da continuação aí do lucro. Então, em toda mercadoria existe essa relação entre valor de uso e valor de troca. E eu acho que é por isso que as máquinas... E aí, assim, é impossível você ter uma objetificação total do trabalho, né? Acho que daí a raiz filosófica do problema está nessa, porque para você construir uma máquina, o processo de automação ele depende, em primeiro lugar, de uma engenharia humana. E aí, quanto mais ciência e tecnologia está empregado no processo, na verdade, você pode ter um engenheiro, mas isso não significa que a quantidade de conhecimento e de trabalho, digamos, trabalho abstrato naquele processo seja pequena. Você tem menos pessoas, mas a quantidade de conhecimento é muito maior. Hoje em dia, isso é um fato, é constatável, né? Você tem 2 ou 3 engenheiros que podem fazer aí uma linguagem de programação, automatizar muito mais do que em 1900. Então, a máquina ela não cria valor, ela transfere valor ao produto. Qual o valor? É o valor que tem dentro dela. É o valor que foi posto na máquina para realizar certa tarefa e quanto de força de trabalho socialmente necessário substituir. Quantos bois, quantos cavalos de força. O exemplo que o Marx dá é esse. Quer dizer, a máquina a vapor ela não é o estopim, né, da Revolução Industrial, como comumente se fala. Na verdade, ela é a consequência da Revolução Industrial. E aí a questão é assim, mesmo quando já havia meios tecnológicos para substituir pessoas e substituir cavalos, ainda assim os cavalos eram empregados. Por isso que a medida é cavalo de força, porque os cavalos eram utilizados ali para fazer o que a máquina a vapor depois conseguiu fazer, mas isso só veio depois de muitos anos, décadas de aperfeiçoamento tecnológico. Nesse E tem uma sentido, parte interessante quando ele fala, ele divide, né, os 3 aspectos da máquina e ele fala que, tipo assim, a inovação ela pode se dar nessas 3 dimensões, né? exatamente, Você só a foi inovação não precisa capaz de correr. usar o vapor na produção depois que você inovou na ferramenta, né? Exatamente, exatamente. O Adam Smith, nesse sentido, está certo.
O próprio Marx fala isso. Nesse sentido, o Adam Smith lá estava certo. É a gene, o termomecânico, que estabelece a cisão entre o trabalho intelectual né? O velho Adam Smith, o velho moralista escocês. Mas, enfim, não sei, né? Quer dizer, não sei se responde a tua pergunta. Agora, a segunda pergunta eu não saberia muito bem dizer o que dizer sobre isso. Deixo a palavra aos universitários. Acho que o Tomás quer falar aí. Eu tava querendo. Eu acho que assim, a questão que a Yasmin trouxe era justamente o que eu queria trazer, que eu acho que assim, o fundamental assim, né, desse capítulo. Quer dizer, tem muita coisa importante aqui, né? Mas essa questão do valor, porque assim, de fato, se o que Marx está dizendo aqui não se sustenta, né? Toda a teoria dele da exploração do trabalho, nada disso se sustenta também, né? Então, assim, é o fundamental assim, do argumento central do livro, né? E, enfim, eu acho que vale a pena a gente considerar mais de perto, assim, essa questão, porque isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, na leitura do livro como um todo, porque ele, né, no primeiro capítulo, que é aquele capítulo longo, que ele começa a falar da dupla consideração do trabalho e tal, porque para entender por que ele diz que a máquina não transfere valor, depende de entender aquelas duas dimensões, né, que ele já estabelece no início, né? Tudo para Marx a gente tem que considerar sobre esse duplo olhar, né? Porque, Yasmin, por exemplo, quando você traz o exemplo, a máquina ela faz isso, ela vai lá, pega a matéria-prima, ela transforma, tal, tal, tal. Isso aí, para Marx, de fato, a máquina ela aumenta a produtividade do trabalho, ou seja, com menos esforço, vamos dizer assim, ou menos tempo, produz mais valores de uso, né? Então, você tem, vamos dizer assim, uma criação de mais valores de uso. Mas o paradoxo do que o Marx está dizendo aqui é justamente se nós considerarmos esse processo pela lente do valor, que seria pela lente do trabalho abstrato, né, ou pela lente do processo de valorização, a gente observa um outro fenômeno, que é justamente um decréscimo do valor, né? Isso aí. E isso é fundamental para entender a teoria da exploração. Por que quando uma máquina faz produzir mais coisas num tempo menor, você diminui o valor da produção, né? É um pouco isso. E aí, na parte 2, né, que começa a transferência de valor da maquinaria ao produto. No segundo parágrafo, ele fala assim: agora devemos observar inicialmente que a maquinaria entra sempre por inteiro no processo de trabalho e apenas parcialmente no processo de valorização. Aqui, processo de trabalho e processo de valorização são aquelas duas dimensões. Processo de trabalho é trabalho concreto, processo de valorização é trabalho abstrato. Processo de trabalho é valor de uso, processo de valorização é valor, né? Aqui está aquela dupla consideração. Ela jamais adiciona um valor maior do que aquele que perde, ou seja, a máquina ela só transfere o trabalho que está cristalizado nela, porque toda máquina é ela mesma produto de um trabalho anterior, né? Por isso que ela é um trabalho morto. Então, a máquina participa da formação do valor do produto, mas ela não cria valor do produto, né? E tudo que ela transfere para o produto, em termos de valor, é a sua depreciação, né? É o que vai depender do quanto tempo ela vai existir.
que, óbvio, o Marx vai dizer, isso vai tender a cada vez diminuir, vamos dizer assim, né? Sei lá, um martelo de um ferreiro, ele vai durar, sei lá, a produção de, não sei, 1.000 ferraduras antes de quebrar. Agora, uma máquina que vai produzir, sei lá, ferraduras, uma mesma máquina vai demorar, sei lá, 2 milhões de unidades para ela estragar, vamos dizer assim, né? Então, de tal modo que é quase como se a máquina, a transferência de valor dela se tornasse irrelevante, né? E aí ele vai até fazer aquele comentário sobre Ricardo, porque Ricardo considerava as máquinas como forças naturais, né? Mesma coisa que uma cachoeira que move um moinho e tudo. E Marx vai dizer assim, obviamente ele está errado, porque a máquina transfere o valor, mas em algum sentido ele está certo, porque isso se torna irrelevante, a máquina não cria valor, né? E o antagonista, né, deles aqui é o Sé, que é o pai da economia neoclássica, né? Que dizia justamente o contrário, que a máquina ela cria valor, né? E obviamente ele estava pensando que valor e valor de uso são idênticos. E Marx chama Jean-Baptiste. É, é fundamental porque toda economia, tipo assim, sem entender a divisão do mundo da economia teórica, metade acredita, metade assim não, em termos proporcionais, né? 99% acreditam numa coisa que chama lei de Sé, e todos que são heterodoxos, keynesianos, marxistas, etc., repudiam a lei de Sé, a ideia de que a oferta cria a demanda. Mas, enfim, eu acho que isso é muito interessante mesmo, assim, essa questão da dinâmica do valor e ler essa parte através dessas duas lentes, que eu acho que ajuda muito. E os conceitos chaves aqui, né, são justamente a ideia de processo de trabalho e processo de valorização. E outra coisa, sobre o dinheiro, eu acho que, assim, a gente não tem como tratar muito disso agora, porque esse livro, né, o dinheiro é praticamente ausente. Ele aparece no capítulo 3, que Marx vai apresentar uma teoria do dinheiro que, na verdade, é bem convencional, assim, em alguma medida. E ele queria tratar o tema do dinheiro mais profundamente depois. E ele não chegou a fazer isso de uma forma sistemática. E Marx foi lido durante muito tempo como representante da ideia de que dinheiro é fundamentalmente uma mercadoria, né? Dinheiro como mercadoria. E hoje em dia tem, inclusive, um artigo que eu li de um cara muito bom, que ele faz uma leitura dos textos, dos estudos de Marx sobre a moeda e o dinheiro nos anos 50, antes de escrever o Capital. E ele mostra justamente o contrário. Marx ele tinha uma ideia bem avançada do que o dinheiro é. Ele só não conseguiu expor de uma forma sistemática, assim, né? Mas porque em certa medida na economia, né, o debate sobre o dinheiro ficou um pouco marcado sobre a ideia de que o que caracteriza fundamentalmente o dinheiro, né? Se ele é uma mercadoria, e obviamente o modelo fundamental é o metal precioso, né? Então, mesmo que não seja, mesmo que o metal não circule, pelo menos ele tem que ser como referente, né? O lastro. Então, a moeda, eles chamam, né? Commodity money, né? Dinheiro, mercadoria. E a ideia de que, na verdade, o dinheiro é, antes, sobretudo, crédito. É um sistema de contabilidade social. Quem deve quem, etc. E toda a economia mais tradicional trabalha com a ideia de dinheiro como mercadoria. E Marx sempre foi lido dessa forma, porque ele trata, né, no capítulo 3 desse livro, do dinheiro simplesmente como mercadoria. Mas
Eu acho que é um tema muito interessante. Eu vou até dar um curso semestre que vem, que vai chamar O Dinheiro na História do Pensamento, começando lá em Platão, Aristóteles, aí vamos ler Locke, alguns autores ingleses do final do século XVII, século XVIII, aí vamos ler Marx, aí depois passar para... chegando até Keynes, assim, diferentes formas de entender o que é moeda. Enfim, eu acho que quando a gente chegar lá no livro 3, né, daqui uns 3 anos, a gente pode retomar esse tema, véio, com mais profundidade. Mas É eu um acho que é livro muito por ano, importante. é pouco tempo, um livro por ano, tá bom. Exatamente. Só que se a gente seguir no nosso ritmo, vai ser 6, hein? 6. Olha, Talvez. isso aí. Gente, mais alguém quer se Eu tinha, manifestar? eu tinha só uma observação a fazer. Eu acho que essa questão surgiu quando a gente estava discutindo a distinção do Marx entre trabalho morto e trabalho vivo, e aí outras definições relacionadas. E me parece que há uma espécie de ontologia antropocêntrica aqui no Marx, que talvez tenha que investigar melhor, mas é mais difícil de entender. Por que que o ser humano exclusivamente é que produz valor? E aparentemente ele é o único ser, o único tipo de ente aí que existe que é capaz de ser explorado. Isso é também algo muito curioso, né? Quer dizer, o otário da natureza é o ser humano, porque todos os outros elementos naturais, ou mesmo artificiais, eles transferem valor, como se fosse uma espécie de transferência de energia, né? Você transforma quase como uma regra física, assim, né? Apesar de que tem aquela regra da física que você perde, né? Ao menos um pouco da energia. Eu esqueci como é que é o nome disso. É a Ao fazer. segunda lei da termodinâmica. Pois é, mas tem um nome que o pessoal usa, entropia, exatamente. Entropia. Entropia. É a E, segunda lei da termodinâmica. e aí tem uma questão engraçada aí, que o ser humano, o que ele faz, ele é um ser, assim, parece que tem algo teológico aí por trás da capacidade humana de criar valor, né? Porque ou isso está amparado em alguma outra coisa, daí é algo que eu gostaria de investigar melhor para entender melhor, né? Porque ao mesmo tempo aí vem essa questão do mercado, né? Só que se fosse esse o caso, poderia ser muito bem explicado não por uma teoria do valor, mas por uma teoria de precificação. Quer dizer, você produz com valor X e vende com valor Y. Aí você tem o lucro. Mas é outra coisa, me parece, que o Marx está dizendo, né? Existe uma diferença. A gente discutiu isso também, a diferença entre valor e preço, né? A gente não chegou ainda na precificação, mas o Tomás nos esclareceu bem isso aí, da economia e etc. Mas do ponto de vista filosófico, eu acho que esse ponto assim ele é central e eu ainda não consegui entender muito bem de onde que vem essa capacidade humana de produzir valor. Não sei o que Então, te eu dizer. acho que tá. Opa, desculpa. Não, pode falar, Yasmin. Pode falar. Não, eu só ia falar, assim, que é interessante porque esse capítulo exige que a gente tenha um domínio muito grande de tudo que foi falado antes, né? Na É. conversa aqui eu tô sentindo necessidade de revisar tudo, assim, que especialmente essa questão, assim, que o Tomás falou, né? Qual que é a diferença entre valor de uso e valor, né? Valor em geral. Não sei, acho que a questão principal aí é que o valor ele é gerado, o que cria valor são as relações, né? São as relações humanas, assim, né? Então, isso já tá lá no primeiro capítulo, lá do fetichismo da mercadoria, né? Isso que você falou, assim, né? Parece que é uma mágica, é justamente esse que é o fetichismo, na definição dele. Então, não sei, assim, acho que é complicado mesmo, assim, eu também tô com dificuldade de entender, mas é talvez questão de retomar mesmo esses conceitos de antes, assim, reler, não sei. Mas eu acho difícil de Eu entender, acho para que é ser uma, sincera.
Posso te dizer uma coisa? É que pensando aqui no que vocês falaram agora, eu li esse capítulo, eu vi um diálogo muito forte do Marx com uma tradição, com toda assim, com questões centrais da tradição ocidental filosófica. Essa separação aí do trabalho intelectual, trabalho manual, né? Quer dizer, o trabalhador vira um apêndice da máquina, né? E não coordena mais, não tem mais possibilidade de interromper, digamos assim, a produção. Quer dizer, porque uma coisa é você fazer um lockout numa manufatura produtora de, sei lá, tecidos, né? Outra coisa é você fazer um lockout na fábrica da Cássio. Quer dizer, o que o trabalhador vai atrapalhar na fábrica da Cássio, né? Quer dizer, pode destruir lá algumas máquinas, mas o essencial da produção de objetos tecnológicos não vai adiantar nada destruir as máquinas. A Apple vai continuar funcionando, a Cássio vai continuar produzindo. Isso tem a ver, na minha leitura, com um sonho, digamos, um sonho iluminista. O Descartes, lá em 1600, 1500, nas meditações metafísicas, logo na segunda meditação, se não me falha a memória, o Descartes tem uma questão que é a seguinte lá: quem controla o âmbito da concepção controla o final do processo. Quem controla o âmbito da concepção controla a execução do processo. E há no Descartes digamos assim, que é a ideia da relação entre meios e fins, né? E há ali o que os comentadores do Descartes chamam de eixo da ação, que é concepção, deliberação, decisão e execução. Se não me falha a memória, é isso aí. Com a separação do âmbito da concepção da execução do trabalho, que é o que a maquinaria acaba, no final, estabelecendo, esse sonho cartesiano de unir os polos, né, ele vai por terra, ele acaba. Trabalho intelectual agora, quem faz é um, e o manual quem faz é outro. Agora, existe uma questão aí que eu acho que é importante, que assim, a teoria do valor-trabalho, ela existe há muitos séculos, né? Mas tem um ponto, o Tomás falou, né? Tem um ponto fundamental no John Locke. Eu acho que essa teoria, isso que o Adriano falou, ele é mais presente, eu, pelo menos, li assim. A minha impressão é que assim, o Marx ele consegue, digamos, desmistificar esse ponto aí da teoria do valor. Que no Locke é que o trabalho tem essa propriedade metafísica de agregar um valor que a natureza não tem. O Locke está pensando ali naquele momento, né, junto mais ou menos ali, esse mesmo momento do Descartes aí, numa relação indivíduo-natureza. É só o trabalho humano que coloca na natureza. E ele distingue duas coisas. Ele distingue o labor do work. Né? O trabalho que agrega valor àquilo que está na natureza é labor. O resultado da interação entre o ser humano e a natureza chama-se work. Então, é trabalho, digamos, como labor e work como obra. Fala, Yasmin. Não, pode terminar de completar o raciocínio. Não, então, daí o que eu acho que tem ali no Locke, que é resquício do Locke no Adam Smith ou no Ricardo, enfim, até hoje a gente vê isso. Quer dizer, o Locke ele pressupõe que é o trabalho humano que agrega valor à natureza, porque ele pressupõe que a natureza não tem valor. Eu acho que essa é a questão. O exemplo que ele dá é o seguinte: um campo de terra largado ao léu como Deus deu à humanidade, é assim que ele fala, né? Um campo de terra tal como Deus criou e deixou para a humanidade, ele vale muito menos do que um campo arado, adubado pelo trabalho humano, que produz trigo, que produz sei lá o quê, qualquer coisa assim. Né?
Então, com esse argumento de que você tem que ir lá trabalhar a terra, você pode justificar a apropriação da terra ou a expropriação, porque ele está pensando na colonização do continente americano. Os indígenas lá na América, eles não trabalham, eles vivem como Deus deu o mundo para eles, não trabalham. Você, então, que está aqui na Inglaterra, pode ir lá tomar conta, se apropriar e tal. O Tomás ergueu a mão aí. A Yasmin também. Não, a Yasmin falou que era só para eu continuar, para terminar o raciocínio. Pode Você quer continuar. falar? Não, não, então, daí, só para terminar. O que eu acho que o Marx faz é assim, ele rompe com essa ideia. Em primeiro lugar, porque o trabalho deixa de ser uma relação entre vida e natureza, de você colocar algo que é especificamente humano em algo que não é especificamente humano. Essa relação de sujeito e objeto, essa distinção absoluta, no Marx ela desaparece, porque passa a ser uma relação social. E aí, por que eu acho que ele desmistifica a questão? Porque ele trata a questão da produção do valor em termos, como falou bem o Tomás, a relação entre o valor de uso e o valor de troca, ela se torna fundamental, porque a questão é a seguinte, as coisas adquirem valor socialmente. E o trabalho tem um valor social. É uma relação entre pessoas que gera necessidades e, portanto, valores. Então, o quanto de trabalho necessário para produzir o que é que nós precisamos para sobreviver, a quantidade de tempo gasto para produzir certas coisas é que se torna o problema fundamental. Então, você tem grandes sociedades, por exemplo, sociedades antigas, que empregam milhares de pessoas para produzir certas coisas. Por exemplo, pirâmide, né? No Egito Antigo, né? Emprega milhares de pessoas para produzir pirâmide. Né? Ao passo que hoje a gente pode produzir pontes, estradas de ferro, sei lá, né? Com muito menos pessoas, com mais por causa das máquinas e da tecnologia no processo produtivo. Agora, o que é socialmente necessário? Que tipo de trabalho se apropria da natureza? Não é que a natureza não tem valor, tem muito valor. Mas em função de quê? Eu acho que essa que é a grande questão. Então, me parece que não é apenas porque o trabalho humano agrega um valor metafísico que existe no humano e não existe em outros lugares, né? Quer dizer, acho que não é essa a questão. Acho que a questão se dá em torno de o que é socialmente necessário, o que é socialmente substituível e o que com quem fica a parte de qual trabalho e tal. E daí você tem algumas medidas ali que são mais objetivas, né? Porque tantos cavalos trabalhando tantas horas produzem um tanto. Quando você tem uma máquina que substitui 10 cavalos, produz o mesmo tanto que 10 cavalos por hora, esse é o cálculo do Marx. No caso da máquina a vapor, né, o exemplo que ele dá ali é isso, né? Quer dizer, depois que a ferramenta ficou pronta, aí vocês começaram a pensar em substituir os cavalos, mas o trabalho humano já tinha sido substituído. Então, acho que a geração de valor ele se dá nessa perspectiva, e não na perspectiva antiga, que era de que o ser humano acrescenta um valor a algo que não tem valor. Acho que é nesse sentido, eu leria assim. Acho que é esse o ponto. Enfim, falei bastante, né? Na real, assim, eu lembrei de uma coisa, nem sei se é viagem minha, assim, mas só para lembrar, assim, que tem. Você deu o exemplo, né, de a queda d'água também poderia ser considerado trabalho lá, a queda d'água no moinho e tal.
né, se a gente não tomar cuidado com a definição, assim, né? É, e aí tem essa questão também que a definição de trabalho do Marx é diferente da ideia de trabalho na física. É que eu estava lembrando disso agora, assim, que realmente na física tem esse conceito de trabalho, que é a transformação de energia potencial em energia cinética, ou enfim, Exato. que é o que o moinho faz, a queda d'água faz, né? É o que o motor da Literalmente tem máquina uma. faz. Sim, então, tem uma noção de trabalho da física, que Uhum. não é. E aí isso não tem nada a ver, né? Tipo, isso é distinto da ideia de trabalho do Marx, né? Quando ele fala de metabolismo com a natureza, é isso, né? É como que por meio das relações sociais, o ser humano se relaciona com a natureza, né? Enfim, acho que é isso, né? Pelo que eu tô entendendo. Por meio Isso de aí. relações sociais, se transforma a natureza. E aí isso enfim, é uma noção completamente diferente dessa de trabalho na física, né? Não é simplesmente você movimentar um negócio assim que o animal faz, a queda d'água faz, né? Então, só para acrescentar assim também tem a gente tem que tomar um cuidado de não confundir também, né, com essa noção física de trabalho, né? Exato. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. É, não, eu acho que assim, eu concordo totalmente, né, com o que o Cassiano e a Yasmin falaram. Eu acho que essa distinção é muito importante e eu acho que assim, o que mais ajuda a entender um pouco isso, assim, eu já falei isso algumas vezes, é porque às vezes quando a gente se perde muito no detalhe, assim, a gente perde a dimensão da, né, big picture, né, igual os americanos falam, tipo assim, o que está em jogo realmente quando a gente está pensando nessas questões, porque tem um texto que, como tem muita gente da filosofia aqui, eu acho que a gente seria muito bom se a gente lesse um texto do Marx que é assim, prato cheio para quem gosta de filosofia, provavelmente é o texto dele mais filosófico, mais finamente hegeliano, que é uma introdução aos Grundrisse. Não sei se alguém aqui já leu, que é quando ele fala sobre produção, consumo, distribuição, Exato. troca, e ele vai fazendo Esse um desencadeamento dialético, assim, né? O que que é a produção? isso. Ah, a produção é consumo, porque para produzir você tem que consumir. Distribuição, ele mostra assim como é que todos esses elementos estão conectados logicamente, né? E como é que os economistas sempre falharam ao privilegiar um deles em detrimento de outros, ou enfim. Mas o que que esse capítulo tem de muito interessante? Que é, a gente está lendo agora, né, o primeiro volume do Capital, que chama Produção, né? A gente está aqui olhando para a dimensão da produção. Mas Exato. a economia, ela não está olhando só para a produção, né? Na verdade, o que está em jogo é a produção, o consumo, a distribuição e a troca, né? O mundo da circulação. E eu acho que talvez a categoria mais fundamental de todas elas é a ideia de distribuição, que é, dado um determinado produto social, né? Tudo que foi produzido em um determinado território, num determinado período de tempo, como que essa produção, e aí vamos pensar realmente em termos dos valores de uso individuais, é repartida entre os diferentes agentes dessa economia, né? A teoria do valor é uma teoria que está pensando a produção e a distribuição. Ela não é uma Uhum. teoria que está pensando meramente a produção. Quando você fala assim, isso cria valor ou não cria valor, a força da natureza cria valor, isso seria irrelevante se não fosse a questão de fundo, que é a questão da distribuição. Então, o valor, ele está dizendo a parcela daquele elemento dentro do produto total e como ele vai ser repartido. Quando ele fala o valor
né, a jornada de trabalho e, né, o tempo necessário para reprodução da vida do trabalhador, que é o salário, aquilo que está em jogo é como é que o produto que é produzido no final é distribuído entre as classes, entendeu? Uhum. É isso que está em jogo. E, para Marx, entender isso pressupõe distinguir o que seria próprio do trabalho humano e do que seria próprio de outras fontes de, por exemplo, trabalho cinético, né? Sei lá, trabalho cinético, não, energia cinética, né? Que é produzida através de um trabalho potencial que vem de outras fontes. Uhum. Então, por exemplo, se um capitalista individual, isso é o problema da renda da terra, por exemplo, sei lá, você possui um terreno que passa um rio e ele é especialmente fértil. A sua produção é 2 vezes maior do que seus concorrentes, né? Isso vai ter um efeito econômico. É claro, porque você vai produzir mais valores de uso num mesmo período de tempo. Mas isso não significa que aquele rio que passa por ali e torna a terra mais produtiva crie valor. Entende? Esse é o ponto do Marx. Obviamente, ele tem um impacto econômico. E ele vai, né, tanto Ricardo quanto o Marx vão chamar isso de renda da terra. Mas isso afeta a distribuição do produto. Dado um produto social, aquele, se ele for uma exceção, né, se ele estiver produzindo acima do que é a média produtiva da agricultura nessa região. Obviamente, ele vai ter um ganho extra em relação a isso. Mas não é porque a água produziu mais, criou mais valor. Enfim, eu só gosto de trazer isso porque eu acho que é importante pensar nisso, assim. E quando a gente pensa, se isso aqui criaria valor, a gente tem que pensar tentando responder as questões mais básicas, né? Assim, como é que isso afetaria a distribuição? Enfim, talvez a gente poderia propor uma leitura excepcional desse capítulo, são 20 páginas, e eu acho que para o público, assim, né, desse grupo, seria muito produtivo, assim, porque é um texto especialmente dialético, filosófico. E aí é interessante, porque nele, de fato, Marx começa a associar, ok, a gente tem a produção, valor, distribuição, mas a distribuição ela se dá através da troca, né? O trabalhador que vai no mercado e vende sua força de trabalho, depois ele consome, né? Desculpa. Enfim, Consume. Enfim, só trazendo nessa questão mais ampla, que eu acho que ajuda a pensar o que realmente está em jogo. É isso aí. Eu acho isso, eu concordo. Isso aí, gente. Então, vamos encerrar? A hora, né? Acho que tá bom. Tá bom. Acho que tá bom. Aí eu acho que essa proposta do Tomás, a gente lê a introdução do Grundrisse, a gente pode levar para o grupo. Isso é bom a gente manter essa ideia e discutir depois. Porque tem uma questão da ordem também, né? Se a gente termina de ler esse capítulo e Sim, depois sim. ler, ou se a gente faz antes. Que eu acho que quebrar o capítulo agora no meio, não sei se não é é bom. interessante. Uhum. Gente, então, isso é uma questão assim de organização. Os próximos 3 subtítulos do capítulo ficou comigo, né? Mas ainda falta o final, que ninguém pegou. Não sei se o Cassiano quer retomar para finalizar o capítulo, ou se outra pessoa quer fazer a apresentação, ou a Ia gente dar um certo discute, vai discutindo trabalho isso. retomar esse capítulo aí, mas tudo bem, se não tiver ninguém. Mas, enfim, vamos ver, não sei. Pode ser. Ninguém mais quer pegar? Será que a gente dá um tempo e discute no grupo? Eu Acho que era tô. bom É que propor. Vamos se me derem, propor. se me derem 2 semanas, pode ser que eu consiga terminar, mas eu não sei, assim. Eu preferia pegar só três subtítulos mesmo, porque o capítulo é muito grande. Aí eu ia Fica ficar com legal. 70 páginas, assim, pra trabalhar.
Acho que seria melhor dividir em 3 pessoas. Para mim vai depender da data. Se for mais para frente eu poderia fazer, mas em novembro para mim tá muito difícil. Nossa, novembro está complicado, porque é final de semestre também, daqui a pouco eu já estou É. corrigindo Daqui a pouco tá prova todo e mundo. já era. Até a primeira semana de dezembro, pelo menos, eu vou estar bem complicado. Vamos conversar lá no grupo. Às vezes o Tá bom. Vissa. Eu acho que melhor conversar no grupo, porque também semana que vem já é meados de novembro, e em dezembro eu acho que a gente vai dar uma pausa, né? E voltar em janeiro, não é isso? Acho que sim. Sim. Eu acho. Uhum. Essa pausa, esse período ruim, né, do ano entre o Natal e o Carnaval, né? Ruim esse período. Gente, eu tenho que, Vamos tenho nessa, que ir, gente. tá? Então Abraço vou pra você. encerrar o. Beleza. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Até a Valeu. próxima. Obrigado. Um Tchau, abraço. tchau. Até.